Nós vamos então hoje dar continuidade aqui no nosso estudo do Livro dos Médiuns, parte 2ª, Manifestações Espíritas. Nós estamos no capítulo 16, Variedade de Médiuns Escreventes. E no item segundo, o desenvolvimento da faculdade, que é a partir do item 192. Bom dia aí. Aqui nós temos já chegamos a entrar nesse assunto, falamos aqui de 3 itens, então a gente faz uma breve recapitulação desses primeiros e depois a gente dá continuidade aqui nos demais. Bom, segundo, o desenvolvimento da faculdade. Digamos assim que é de acordo com o nível de conhecimento, o nível de experiência que o médium possui para o trabalho da psicografia, né? Embora, de um modo geral, o Kardec, embora ele tenha abordado apenas as psicografias, né, os médiuns escreventes, muitas dessas descrições que ele traz para nós aqui podem ser utilizadas também para outros tipos de mediunidade, né, outros tipos de faculdades, então da psicofonia, o médium passista, o médium de cura, e médiuns de efeitos físicos. Então, de um modo geral, a gente pode falar sobre aqueles médiuns que são novatos, que é o primeiro item que a gente vai estudar ou vai rever aqui agora, né? Os médiuns improdutivos, os médiuns desenvolvidos. Então, em termos de faculdade, eu acho que podemos utilizar essa categorização que Kardec fez para esses tipos de mediunidade também. Mas ele tratou mais especificamente para as comunicações. Então, para os médiuns de comunicação, seja psicografia, seja psicofonia, também podemos utilizar da mesma forma aqui esses títulos que ele deu para nós aqui. Então, primeiro, médiuns novatos, que foi aqueles que a gente já viu, que são os que não têm suas faculdades completamente desenvolvidas, nem possuem a experiência necessárias. Nós colocamos aqui no nosso estudo anterior 2 pontos importantes, né, que tratam dos médiuns novatos, mas que nós devemos também utilizar um terceiro critério para poder fazer essa análise. Então, primeiro, os médiuns novatos são aqueles que se aproximam do trabalho mediúnico porque possuem a faculdade ostensiva, mas que de certa forma provoca nele um certo tipo de desconforto. Então são aqueles médiuns que vão para as reuniões mediúnicas, vão para os trabalhos mediúnicos muito mais como uma terapia do que necessariamente pela vontade de se envolver com o trabalho. Nós temos aqueles que têm a sensibilidade aflorada e observam uma oportunidade de ajudar, mas assim, intimamente, eles não possuem aquela segurança para realizar esse trabalho. E nós temos aqueles que estão ansiosos para realizar o trabalho mediúnico, mesmo que muitas vezes não tenham a sensibilidade ostensiva. Tem ali alguns fragmentos, alguns rudimentos dos sintomas da mediunidade, mas que é muito mais intenso nele a vontade de ser médium do que necessariamente a faculdade desenvolvida. Então, nesse caso, esses 3 tipos de pessoas, de modo geral, assim, né, de bem genérico, se apresentam nas reuniões mediúnicas. Aqueles que vão por obrigação, porque tem ali aquela necessidade, muitas vezes não tem aquela disposição para estudar, muitas vezes não conhecem o trabalho, muitas vezes comparecem nos centros espíritas migrados de outras religiões, e aí então ficam preocupados: será que é assim mesmo que funciona? Será que por acaso eu vou ver aquilo que acontece na televisão, de repente a minha feição se tornar assim meio monstruosa? Será que eu vou me jogar no chão? Será que eu vou sair rodando com charuto? Será que alguma coisa vai sair voando na sala? Então essas pessoas que não têm esse conhecimento, mas que têm essa sensibilidade, se sentem, né, preocupados com o que vai acontecer no desenrolar desse trabalho, né? Então, né, acho que todo mundo pensa assim, Sandra. Aqueles que não pensam são aqueles que desde o início trabalham, né, ou estudam a doutrina espírita e sabem exatamente aquilo que acontece
acontece nas reuniões. Agora, para aqueles que vêm de fora, ou aqueles que participam de palestras, mas nunca participaram de uma reunião mediúnica, fica se perguntando, né, o que será que acontece naquele lugar. Né, porque a gente vê a exposição da mediunidade fora da doutrina espírita, na televisão, nos filmes, é muito claro. Então nós vemos, por exemplo, terreiros de Umbanda, o Candomblé, nós vemos esses trabalhos de exorcismos que passam em documentário, nós vemos essas reuniões de descarrego que passam das igrejas evangélicas, enfim, né, o que a gente observa é exatamente que aquilo que é apresentado para nós na televisão cria, de certa forma, uma fantasia em torno da mediunidade. Porque você não vê uma reunião mediúnica espírita, por exemplo, salvo aquela onde nós tivemos Chico Xavier psicografando, Divaldo Franco psicografando e tudo mais, a gente não vê nenhum tipo de reunião mediúnica, obrigado Betinho, nenhum tipo de reunião mediúnica de desobsessão, de assistência, até porque não é esse o propósito da doutrina espírita, né? Isso não é da nossa cultura, não faz parte de nossas práticas. Então, de certa forma, a gente cria uma fantasia em torno desse tema, né? Em torno dessa prática. Então, no caso, nós temos esses médiuns que têm muito medo do que vai acontecer, né? Então, quando eles vão começar a participar de uma reunião mediúnica, eles ficam preocupados com o que vai acontecer com eles, se eles vão por acaso passar por algum constrangimento, se depois que eles voltarem para casa isso vai afetar de alguma forma a tranquilidade doméstica, se algum tipo de espírito que eles tiveram contato na reunião mediúnica, isso vai acompanhá-los até em casa. Então são medos que são naturais, né, pelo desconhecimento, mas que vão se dissipando conforme o médium vai se inteirando com a prática, vai estudando e vai tendo mais conhecimento. O segundo é a questão da insegurança, né? Porque muitos médiums que vão participar de uma reunião mediúnica começam a psicografar, começam o trabalho de psicofonia, e muitas vezes ele fica inseguro se o conteúdo das comunicações que ele trouxe, seja através da psicofonia ou da psicografia, se é dele mesmo ou se é de um espírito. Porque se ele for, por exemplo, um médium semimecânico, ou mais médium intuitivo, ele vai trazer o conteúdo de uma mensagem com suas próprias palavras. E algumas vezes, algumas ideias que se encontram ali na comunicação, eram ideias que ele estava alimentando. Então ele acaba a comunicação, transmite ao grupo aquilo que ele percebeu, né, da informação, e aí ele fica sempre com aquela coceirinha atrás da orelha, né? Será que por acaso não fui eu que escrevi isso? Será que eu não interferi demais naquilo que o espírito falou? Será que por acaso tinha realmente algum espírito presente? Então ele começa a surgir uma série de dúvidas, e essa insegurança acaba prejudicando o seu trabalho. É mais ou menos como se você é um profissional de qualquer área e você vai começar a trabalhar numa empresa, você vai começar a realizar essa atividade inseguro. Quer dizer, o trabalho não se desenvolve bem, as pessoas que estão sendo atendidas por você não vão se sentir bem atendidas, porque não confiam no seu trabalho, porque você não demonstra essa confiança. E aí, então, aquilo que nós colocamos, né, os dirigentes do trabalho são fundamentais nesse papel, porque aí vão dar tempo para que ele mesmo possa criar aquela autoconfiança, vão ajudá-lo com a orientação necessária para filtrar aquilo que é anímico, aquilo que é mediúnico, vão fazer com que ele perceba exatamente a presença do espírito, enfim, vai passar para ele todas ali as orientações necessárias para que ele possa se tornar bem equilibrado e bem confiante naquilo que está sendo falado, né? Pois é, também, né, Tico Teco, esse é o terceiro caso que a gente começou, que eu falei para vocês agora há pouco. E o terceiro caso são aquelas pessoas que estão muito ansiosas para serem médiums, né? Ou os grupos mediúnicos que estão muito ansiosos para criarem médiums, né? Nesse caso nós temos ali aquelas pessoas que falam assim: olha, eu estava em casa, eu senti uma pressão no ouvido, eu tive a impressão de que eu ouvi alguma coisa, aí eu estava lá vendo televisão, de repente uma ideia surgiu na minha cabeça, eu preciso desenvolver a minha mediunidade, porque é exatamente a forma como ele entende esse desenvolvimento. Então ele vai para o grupo mediúnico, ele insiste para o dirigente, né, ele fala assim: olha, eu queria muito participar, eu queria que vocês me ajudassem. Aí ele se senta à mesa com os demais médiuns, né, é exatamente essa frase: eu estou pronto para começar. Aí ele se senta à mesa com os demais médiuns, com os dirigentes, aí ele pega assim, coloca aquele papel, bota a mão na cabeça e começa assim a esperar a escrita, né? E de repente ele começa a escrever alguma coisa ou outra, e ele começa, na verdade, a fantasiar em torno da mediunidade.
Então isso pode ser, ele realmente pode ser médium, mas a sua ansiedade, a expectativa para que aquilo aconteça, acaba fazendo com que o resultado do seu trabalho seja meio que artificial. Tenha muito mais a sua participação do que a participação do espírito. Porque, na verdade, como a gente já viu, que os médiuns que já são desenvolvidos, ou os médiuns formados, eles sabem exatamente detectar a presença do espírito, sabem diferenciar o seu pensamento do pensamento do espírito, eles sabem exatamente de que forma que ele deve se portar para que o espírito tenha liberdade de expressar suas ideias, enquanto que aquele médium ansioso, ele está doido para trabalhar. Então, na verdade, é como se pegasse assim imaginemos assim, fazendo uma simples comparação, é aquele pai que está doido para fazer o filho andar de bicicleta. Aí então ele pega assim atrás do selim da bicicleta, começa a empurrar o filho para frente e fala: vai filho, isso mesmo, você está conseguindo. Só que na verdade é ele que está segurando a bicicleta, não é o filho. E o filho morrendo de medo, com medo de cair, lá o pai: vai que você consegue, você consegue. Então, na verdade, o médium começa a conduzir o trabalho com essa sua ansiedade e acaba interferindo então no seu desenvolvimento. Então a gente vê que os médiuns novatos, como viu aqui, são os que não têm as suas faculdades completamente desenvolvidas, ou seja, a percepção que ele tem da sua sensibilidade não é de certa forma confiável para que ele afirme que aquilo realmente veio do mundo espiritual e que não teve a sua interferência, ou, aqui colocado para nós, nem possuem a experiência necessária. E aí então ele não sabe diferenciar aquilo que é dele, aquilo que é do espírito também. Né? Chiquitá colocou, disseram que todos são médiums, sem dar maiores detalhes. Né? Aí, essa falta de estudo que a gente coloca, lá no capítulo 14, que trata dos médiums, Kardec coloca que todos são mais ou menos médiums. Mas o que ele releva, na verdade, o que ele destaca, são aqueles que trazem a mediunidade ostensiva. Então, quando você fala que nós somos mais ou menos médiums, se todos são mais ou menos médiums, e ele coloca também que raros são aqueles que não tenham assim, apenas rudimentos da mediunidade, se ele coloca que raros são aqueles que não têm, significa que tem aqueles que não têm absolutamente nada de mediunidade. Que ele não tem nenhum tipo de percepção, não tem nenhum tipo de sensação, absolutamente nada, que são raros. Né? Agora tem aqueles que, no caso, por exemplo, dos intuitivos, começam a sentir de certa forma, né, uma certa impressão, mas nada de uma forma muito convicta, de falar realmente que aquilo veio do mundo espiritual. Então, o estudo direcionado no capítulo 15 e no capítulo 16, os estudos estão voltados exatamente para aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Aquele que realmente fala: olha, eu percebo que às vezes em casa acontece alguma coisa, que algo que realmente foge da normalidade, eu sinto coisas que normalmente eu não sentiria numa condição natural, em determinadas situações eu percebo que tem coisas que me incomodam muito e eu sei que aquilo não é meu. Então ele sabe detectar aquilo que ele está vivenciando. Então é para esses médiuns que estão direcionados. Então, quando a gente vê essa popularidade do espiritismo que acontece hoje, que acontece nesses últimos anos, né, em especial a partir de 2010, né, 2011, com aquela comemoração do centenário do Chico Xavier, os filmes que foram lançados e tal, ser médium então virou um status. Então, aqueles que estão dentro da doutrina espírita, que querem participar dos trabalhos mediúnicos, mesmo percebendo que não tem essa capacidade, começam então a forçar a sua própria natureza. E como Kardec lembra, ele já fala sobre isso, né, a mediunidade ela deve ser observada de uma forma espontânea. Então, na verdade, o médium começa a sentir os sintomas e a partir daí ele procura então o trabalho de desenvolvimento. Infelizmente sim, Luciana, essa questão da vaidade é muito comum. Aliás, em todos os lugares, né, quando a gente fala em vaidade pessoal, a gente fala em vaidade do ser humano. Então não é a vaidade do médium, não é a vaidade do palestrante, não é a vaidade do passista, não é a vaidade do trabalhador, nem do sacerdote, nem desse nem daquele outro. Então, de um modo geral, a gente lembra sempre que vaidade é uma característica humana e nós estamos sujeitos a qualquer tipo de comportamento desequilibrado. Né? Então, temos sempre que focar nesse sentido. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre os trabalhos dos médiuns, a detecção, na verdade, né, de quando que o médium começa realmente a perceber que ele tem essa sensibilidade. Então, nós temos dois caminhos que normalmente devem ser observados. Né? Primeiro são os próprios sintomas, né? São os próprios sinais da mediunidade que surgem em determinada fase da sua vida, pode ser quando ele é criança,
que acaba sendo, infelizmente, bastante problemática para a criança, principalmente se a família que ela tem não é uma família que tem conhecimento sobre esse assunto, então acaba provocando transtornos, até mesmo transtornos psicológicos na criança, que não tem maturidade, não tem apoio, não tem amparo para poder fazer isso. Aí tem na adolescência, já na maturidade e tudo mais, né? Então os sintomas começam a surgir. Em outros casos vem ali a orientação dos espíritos, quando num grupo mediúnico bastante sério, com orientação espiritual séria, o espírito vem e fala, olha, é importante que aquela pessoa venha aqui para começar a estudar a mediunidade, né? Porque na verdade estão avisando que aquilo vai acontecer. Então esses são os casos mais raros, mas também acontecem. Então nós temos ali aqueles que são convocados para o trabalho mediúnico e são aqueles que são levados espontaneamente por ele pelos sinais da mediunidade, né? O segundo que a gente colocou são os médiuns improdutivos, né? São aqueles em que a faculdade mediúnica não se mostra de uma forma ostensiva, clara, né? Mas ela tem alguns sinais que não são claros, sinais que são confusos para ele. Então aqui os médiuns improdutivos são os que só recebem sinais sem importância, monossílabos, traços ou letras separadas, né? Então nesse caso, para os médiuns de psicografia, o trabalho que ele produz na escrita não é um trabalho inteligível. Então ele fala assim que sente o braço dele mexer, ele sente algumas ideias que são estranhas às suas próprias ideias, então ele procura escrever aquilo, mas quando você lê, são ali frases desencontradas. Então, na verdade, são aquelas pessoas que sentem alguma coisa da mediunidade, que têm algum desses sintomas, mas que não conseguem se desenvolver no trabalho, né? Então esses são os médiuns improdutivos. E tem muitas pessoas que são assim, né? Ele começa a sentir alguma coisa, aí existe aquela pressa da parte dele, né? Da parte dele de participar desse trabalho, ou mesmo do próprio dirigente, ou dos dirigentes que querem fazer com que ele comece realmente. Porque a gente lembra sempre que uma casa espírita, para muitos dirigentes, ela é uma casa espírita bem instituída, se ela tiver um grupo mediúnico forte. Então ele tem que ter um trabalho social, ele tem que ter palestra, ele tem que ter grupo mediúnico, ele tem que ter tudo. Mas se ele não tiver um grupo mediúnico, não é um grupo equilibrado. Então ele quer desesperadamente formar um grupo. E aí então é aquele médium que chega, ele quer fazer com que ele seja médium de cura, médium de psicofonia, de psicografia, médium de comunicação de ente desencarnado, de obsessor, de espírito sofredor. Ele quer pegar um médium e forçá-lo a desenvolver todas as tarefas, né? A desenvolver todas as tarefas para que depois ele comece então a fazer o seu trabalho. Então a gente vê que tanto da parte do médium como da parte do dirigente existe essa ansiedade de forçar esse trabalho. E aí então aquela pessoa vai, mas a mediunidade dela não é sólida, não é concreta o suficiente para que possa se estabelecer naquela tarefa. E acontece então exatamente isso. Muitas pessoas se frustram, ficam decepcionadas porque tentam escrever e não conseguem, tentam se comunicar, né? Ele percebe assim que quando ele sente aquela diferença na sua consciência, entrando naquele estado de transe, mas é um estado de transe que muito mais parece aquele estado em que você está meio acordado, meio dormindo e nada acontece. Então de fato você sente o transe mediúnico, mas é como se ele não se estabelecesse. É como se ele não houvesse aquela conexão perfeita entre o espírito e o médium. Então isso acontece na psicofonia. No caso da psicografia, ele sente aquele formigamento no braço, ele sente aquele impulso que na mão dele, mas simplesmente não consegue se estabelecer, né? O rei lembrou ali que muitas vezes é assim que começa. Sim, algumas vezes começa assim. Então é aquela etapa, né? Você chega como médium novato, começa a fazer aquele trabalho inicial de tentar escrever, de tentar se comunicar, e depois ele vai deslanchando naturalmente. Agora tem muitos casos em que a coisa infelizmente fica por ali. É como se fosse uma árvore, e aí começa a nascer um fruto, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma mangueira, né? Nós temos ali aquela mangueira enorme e de repente começa a nascer aquela pequena manguinha, aí ela fica pequenininha, verde, depois seca e cai. Então ela começa a se desenvolver e de repente interrompe. Isso aí depende, em muitos casos, né, da forma como o espírito se envolve com a tarefa, depende muito do nível psicológico e emocional do próprio médium também, né, porque às vezes ele tem uma vida muito conturbada, ele não tem interesse em trabalhar, então a coisa não se desenvolve.
Aí os espíritos percebem que não vale nem a pena forçar a barra, porque não é a ideia dele, não é a vontade dele de se envolver, de se comprometer com aquela tarefa, né? A Sandra colocou para ser esse final de semana em um hotel, né, em Firenze, mas as vibrações eram diferentes da minha casa. É assim, né, Sandra? A mediunidade sensitiva, que a gente já viu anteriormente, faz com que o médium tenha essa percepção, né? Em casa você tem vibrações maravilhosas e no hotel deve ser aquelas desconfortáveis, né? Então feliz daquele que não tem essa sensibilidade, porque no caso de um hotel, por exemplo, é um ambiente muito impessoal. A gente não sabe quem são as pessoas que passam por ali, quais são seus estados de espírito, né? Então você não tem digamos assim, aquele campo vibracional que você cria na sua casa, com a sua rotina, com a sua relação familiar. Então é algo muito, muito impessoal. Né, exatamente, né, o Reinaldo lembrou, né, que é uma frequência muito diversificada. Então, na verdade, se você é muito sensível e você vai num ambiente em que há essa desorganização de pensamentos e sentimentos e vibrações, né, você acaba percebendo isso. Né, mas aí, no caso, é só você entrar naquele estado de equilíbrio, naquele estado de prece, que aí você se protege, você não se deixa influenciar por isso. Né? Então, é só você se manter ali, mas é coisa rápida. Tico até colocou, se todos soubessem o peso dos erros de um dirigente no centro, ninguém ia querer essa função, sim, né? Porque muitas vezes você ser dirigente é aquela posição de poder, né, que instiga muito a vaidade humana. Só que, na verdade, ser dirigente de um centro espírita é você assumir uma responsabilidade enorme, que você pode muitas vezes determinar o futuro de um trabalhador numa casa espírita, o futuro da relação dele com a própria doutrina, né, por causa de uma orientação equivocada. Né, então é muito comum fazer isso. Né, teve um caso uma vez que eu conversava com um amigo e ele estava falando sobre um trabalho mediúnico. Então houve uma ruptura numa casa espírita. Bom dia, pessoal que chegou. Houve uma ruptura entre os dirigentes de uma casa espírita. E então as pessoas, né, uma das pessoas que se sentiram ofendidas disseram assim: olha, quer saber? Eu vou sair desse grupo porque não dá para trabalhar com vocês, eu vou fundar minha própria casa espírita. E aí então ele faz um convite a um ou outro médium que trabalhava com ele, com quem ele tem mais afinidade, e esse médium ia trabalhar, porque, como eu falei para vocês, uma casa espírita sem um grupo mediúnico forte não é uma casa espírita. Ele precisa disso muito mais para o seu orgulho, por causa do seu entendimento equivocado. E aí então chama esse médium e começa a forçar a barra ali. Começa a fazer com que o médium tenha que trabalhar mais do que o necessário e tal. Então isso a gente vê que, na verdade, é um equívoco, né? Deixa eu ver, o Dudu colocou ali também, né? Eu tive problemas sérios em um hotel em Petrópolis, onde cheguei a desmaiar com a visão que tive, né? Eu lembro que você comentou sobre isso, Dudu. A Cássia colocou, né? Quando estou no hotel, eu lembro que posso acordar mais tarde, não preciso arrumar nada nem fazer café, né? Eu fico feliz e já agradeço por Deus, né? Pois é. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que é diversificada, o que a gente colocou, na verdade é diversificada, é muito diferente, né, diversa uma da outra, né, Sandra? Então, assim, é uma pessoa que está muito feliz com a família, é uma pessoa que está muito aborrecida, uma pessoa que está deprimida. Então você tem ali diversos tipos de vibração, né, dentro das pessoas, e aquilo acaba se irradiando. Né, acaba muitas vezes até impregnando naquele ambiente. Se você pega um médium, por exemplo, que trabalha com psicometria, ele começa a contar as histórias das pessoas que passaram por aquele ambiente. Então ele toca na cama, ele toca nas paredes, ele toca nos objetos, ele começa então a descrever as características de cada hóspede que passou por aquele ambiente. Né? Então essa diversificação é exatamente essa confusão de vibração. Já na sua casa não. Na sua casa você tem a presença dos espíritos amigos, você tem a presença dos seus espíritos familiares, você tem ali os seus próprios familiares também que estão ali presentes, né? Então, né, estão sempre ali organizando e mantendo essa proteção doméstica. Né? Então, isso é que a gente vê, por exemplo, só para a gente fazer não é exatamente o tema que a gente está falando sobre o médium sensitivo, porque a gente já abordou esse assunto, mas assim, só para complementar, é o caso, por exemplo, de hotéis, é o caso de motéis, né, porque tem pessoas que querem ter ali a sua privacidade, um ambiente diferente e tudo mais, e vão a esse local para poder ali, né, com os seus parceiros e tal, ter ali a sua intimidade. Só que nesses ambientes nós temos ali não apenas essa diversidade de vibrações das pessoas que estão ali, como os espíritos também que estão para se aproveitar daquele cenário, daquelas apresentações que chegam ali. E qual é a diferença
qual a diferença do que acontece no motel e do que acontece dentro do lar da pessoa, por exemplo. É que dentro do seu lar você vive a sua intimidade, dentro do seu ambiente familiar, você tem o respeito dos espíritos, você tem a proteção no seu lar. No caso de um motel, você fica completamente exposto a isso. Né? Então tem exatamente essa grande diferença que a gente observa. Né? Inclusive o que fala bastante sobre isso, né, Brás, é o livro Um Roqueiro no Além, né, com a história de Raul Seixas. Tem uma passagem que fala exatamente sobre essa questão dos motéis. Né? Então, assim, nesses casos nós também temos esse mesmo problema. Né? Não, sim, Sandra, né? Eu falo hotel que você foi, mas eu complementei também no caso dos motéis, que é a mesma coisa, só que nos motéis acaba se tornando pior ainda, porque nesse caso você vai com o objetivo de vivenciar uma experiência sexual, de você vivenciar muitas vezes uma libertinagem dentro da sexualidade, né? Isso acaba deixando as pessoas muito mais expostas, muito mais influenciáveis nesse sentido. Né? O Reinaldo colocou, né, acompanham sim, deixa eu ver aqui que foi colocado, mas os espíritos amigos não nos acompanham, né? No caso aonde você fala, o Silvia, nos acompanham onde? Nos hotéis, você diz? Nessas viagens e tudo mais? Não, sim, nos acompanham, mas o que a gente fala assim, não é que dentro dos hotéis, né, nos hotéis, você seja alvo de obsessão, mas é que a energia que se encontra impregnada naquele local, os espíritos amigos, o que eles podem fazer muitas vezes é tentar neutralizar isso em você, neutralizar as suas sensações, mas você acaba percebendo de acordo com a sensibilidade. Né? Então, assim, eles nos acompanham, eles nos protegem das influências e tudo mais, mas se você vai num ambiente que tem essa diversidade de vibrações, você inevitavelmente acaba sofrendo isso. Né? Não que seja negativo, né? Mas é o que eu falei para vocês, por termos essa diversidade de vibrações e você ter essa sensibilidade, você acaba captando. Né? Então, digamos assim que esses hotéis, esses lugares públicos, são terras onde as pessoas estão ali sempre transitando. A mesma coisa acontece se você vai num hospital, por exemplo. Você vai a um hospital, os seus espíritos amigos estão te acompanhando, né, de acordo com a situação que você está. É exatamente esse vai e vem, e essas vibrações acabam impregnando, não tem como. Né? Então você vai num hospital, por exemplo, você tem um espírito amigo que vai junto com você. Imagina o que acontece nesse hospital, nos cemitérios, por exemplo, onde nós temos ali uma vibração muito densa, uma vibração muito pesada, de muito sofrimento, de muita angústia, de muita tristeza. Então, quando você tem um espírito amigo que percebe que aquilo está te fazendo muito mal, e de alguma forma eles precisam intervir nessa situação, então eles dão aqueles passes, né, para nos fortalecerem, para nos equilibrarem e tal, mas, na verdade, assim, a solução é te tirar do lugar. Não é te blindar, vai com Deus, Fernanda, bom dia. Não é te blindar daquilo que acontece, né, das vibrações que estão ali presentes, mas vai lá, faz o que você tem que fazer e vai embora, porque aquilo vai te fazer mal. Né? Então, como a gente percebe, as vibrações estão em todos os lugares. Às vezes tem pessoas que vão na tua casa, que você convidou, ou que a pessoa se convidou para te visitar e tal, você abre a porta, ela entra, e você começa a se sentir angustiado, não vendo a hora daquela pessoa ir embora. É essa questão de incompatibilidade vibratória. Em contrapartida, tem pessoas que entram na sua casa que dá vontade de você abraçar e fazer morar com você, de tão agradável que fica o ambiente. Então é tudo questão de vibração. Nós ainda temos muito pouca informação a respeito disso, porque o campo do pensamento, o campo das vibrações, o campo dos fluidos, esse assunto ele é muito fora da nossa realidade material. Então, na verdade, assim, a gente tem o conhecimento teórico. Algumas pessoas têm a percepção, no caso dos médiuns sensitivos, têm uma percepção mais ou menos intensa a respeito das vibrações, mas a gente não vivencia isso. Eu posso falar para vocês assim, a gente sabe se uma pessoa é bonita ou feia porque ela toca diretamente no nosso sentido. Se alguma coisa tem para nós um paladar agradável ou não, porque a gente percebe isso no nosso organismo. Se por acaso uma música é agradável ou não, porque a gente ouve isso do nosso sentido. Se por acaso um perfume ou um cheiro é agradável ou não, porque a gente sente isso. Agora, quando você fala em vibrações, a gente entra num campo muito sutil. Então, ainda para nós, é muito difícil de entender. Agora, exatamente esse é o motivo porque os espíritos nos dão sempre esse alerta de dizer que quando nós chegamos no mundo espiritual pelo processo de desencarnação, nós sofremos um choque muito grande.
E por que esse choque? Porque nós entramos num ambiente onde o pensamento, os fluidos e as vibrações são absolutamente intensas. E a gente não está acostumado com isso, a gente não sabe lidar. Então, quando eu falei para vocês que nós temos aquelas 3 etapas após a desencarnação. A primeira etapa é você sair da fase de perturbação. A segunda é você se reequilibrar. Né? Ou melhor, a primeira é você sair da perturbação e você se reequilibrar. A segunda é você se adaptar ao mundo espiritual. E a terceira é você se desenvolver no mundo espiritual, já com todas as suas habilidades e potencialidades bem conhecidas e bem dominadas. Né? Então, nessa fase inicial, em que você está se equilibrando e se adaptando, nós sofremos demais. Nós sofremos absurdamente. Porque nós temos um comportamento voltado para o mundo humano, para o mundo terreno, para o mundo material, em que a gente não tem nenhuma preocupação se o pensamento, se alguém sabe o que eu estou pensando, se eu estou dando aquele sorriso para a pessoa, mas por dentro eu estou angustiado, se eu cumprimento aquela pessoa, mas que por trás eu não gosto dela porque eu tenho uma antipatia muito grande. No mundo espiritual isso reflete de uma forma absurda. Imagina que cada vez que você pensa, é uma onda eletromagnética que sai da sua cabeça e atinge, que sai da sua mente e atinge uma pessoa. E a gente não sabe dominar isso ainda. Né? Deixa eu ver aqui. E qual será a fase em que você tem consciência da realidade? É quando você sai dessa fase do equilíbrio, essa fase da perturbação, Wagner, essa primeira fase. Né? Claro que esses três etapas, né, eu acabei criando, né, assim, nos nossos estudos esses argumentos, porque fica mais fácil da gente entender. Então você assim você acaba de desencarnar, você passa por aquele atendimento, por aquele processo de despertamento, de conscientização, onde eu estou, quem sou eu, o que está acontecendo, quem é você, né, meu pensamento está confuso e tal. Aí chega uma hora que você fala assim, tá, já entendi que eu estou desencarnado, já entendi o que aconteceu, né? Agora eu preciso me adaptar como espírito que sou. Preciso deixar, por exemplo, as minhas necessidades terrenas para poder viver como espírito liberto da matéria. Para poder a potencialidade, né, da força do pensamento, de você se desprender das sensações que você tinha antes. Essa é a fase de adaptação. Depois, quando você estiver adaptado, olha, eu sei quem eu sou, já estou desencarnado, já estou resolvido, já sei o que eu posso fazer, se eu posso atravessar a parede, se eu não posso, se eu posso volitar, se eu não posso, se eu posso me comunicar à distância com alguém pelo pensamento ou não e tal. Se eu domino tudo isso, então pronto. Agora é só eu começar a me envolver com as atividades. Alguns espíritos têm esse conhecimento, sabem que desencarnaram, estão bem equilibrados, estão bem adaptados no mundo espiritual, mas não têm vontade de fazer nada. Na verdade, ele quer viver a vida dele, ele quer ficar ali, né, naquela condição, né, de sempre no estado de férias, desfrutando ali os prazeres do mundo espiritual, a condição de estar invisível diante dos humanos, dos encarnados e tal. Então tudo depende de você passar por essas fases e você também se promover uma transformação íntima para poder valer realmente, né, fazer valer a pena a sua estada no mundo espiritual. Essa é a diferença. Né? Vamos em frente, pessoal. Tá? Depois, numa outra oportunidade, a gente volta a falar dos médiuns sensitivos, porque a gente está falando da psicografia. Depois a gente toca nesse assunto de novo. Né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Tá. Só a Liliane colocou, né? Quando criança, antes dos 7 anos, morei em um apartamento que entrava em meu quarto, né? Que quando entrava em meu quarto eu chorava. Até quando cresci um pouco, né, mais dizia que vi um homem enforcado na porta do meu quarto, né, só que imagina se eu ia passar por ele, né, eu morria de medo. Então, quando fomos assuntar a história, descobrimos que o dono anterior tinha se enforcado naquele mesmo lugar. Mandamos fazer missa e nada, né, a solução foi dormir, né, no quarto da minha mãe, né, mas depois que mudei, minha avó foi morar lá, mas mesmo adulta ainda sentia a vibração. Pois é, então depois a gente vê que é exatamente assim que acaba acontecendo, né. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Tá, o Afonso colocou aqui, mas esses espíritos que nos enviam mensagens sobre coisas dos sistemas que estão acontecendo, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, vamos em frente. Então temos os médiuns improdutivos. Agora vamos para os médiuns desenvolvidos, né? Que é aquele que a gente comentou. Médiuns desenvolvidos ou formados. Os que têm suas faculdades mediúnicas completamente desenvolvidas, transmitindo as comunicações com facilidade e presteza, sem vacilações.
compreende que esse resultado só pode ser obtido pelo hábito, enquanto entre os médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. Um detalhe interessantíssimo para a gente colocar, quando a gente fala assim, médiuns desenvolvidos, dá a impressão de que esse médium está pronto. Só que, na verdade, quando ele é um médium formado ou desenvolvido, significa que, tecnicamente, ele tem condições de fazer um bom trabalho. Mas não significa necessariamente que a experiência ou moralmente ele tenha condições de fazer isso. Exatamente porque, muitas vezes, o médium desenvolvido acaba sendo alvo da fascinação, acaba sendo alvo da obsessão. Porque, na verdade, quando um espírito se aproxima, ele não sabe identificar quem é o espírito, não consegue entender quais são as suas intenções, não consegue, muitas vezes, orientar o espírito, porque o médium, quando ele tem consciência do que ele faz, principalmente quando ele lida com obsessores, quando ele lida com espíritos sofredores, ele tem uma contribuição significativa no processo de reequilíbrio desses espíritos, além dos próprios orientadores do trabalho. Então, médium desenvolvido e formado é aquele aluno que sai da faculdade com notas excelentes no seu boletim, com grande reconhecimento pela sua formatura, mas não significa que ele tenha prática daquilo que ele faz. É mais ou menos o médico que acaba de se formar na faculdade. Ele vai lá, faz o juramento de Hipócrates, veste lá a sua beca, pega o diploma, faz a sua festa, vai para o baile de formatura, abre um consultório. Quem são os pacientes que vão se tratar com ele? Aí ele chega assim, oi doutor, bom dia, quando é que o senhor se formou? Semana passada, mas eu fui um excelente aluno. Eu consegui decorar todos os livros, mas a prática do trabalho, aquela sensibilidade do trabalho, é algo que somente através da experiência vai acontecer. Então essa é a diferença daquele médium, que é um médium pronto, experiente, bem desenvolvido, com esse médium tecnicamente formado. Vamos lá, médiums lacônicos. Né? A gente sabe que o adjetivo lacônico significa resumido, muito objetivo, muito sucinto naquilo que ele faz. Né? São o médium experimentado, que a gente vai ver um pouquinho mais abaixo aqui agora. Né? Que são os médiuns experimentados ou médiuns experientes, né? Porque experimentado ou experiente acaba tendo ali o mesmo significado. A gente vai chegar lá. Então esses médiuns lacônicos são aqueles médiuns muito sucintos. Exatamente porque os espíritos nem sempre conseguem estabelecer uma comunicação, estabelecer um contato claro com eles. Então é aquela coisa assim, de você tentar passar recados, mas você jamais conseguir desenvolver um trabalho mais profundo, um trabalho mais prolongado. No caso das comunicações mediúnicas, por exemplo, de espíritos familiares desencarnados, em vez de você escrever aquela carta em que você vai mostrar toda a sua sensibilidade, de você vai falar como você está, de você vai falar das suas preocupações, das suas conquistas, vai dar notícias dos entes queridos e tudo mais, através desses médiuns lacônicos, o espírito vai dizer, oi, tudo bem, eu estou muito bem, era só isso, tchau. Então, na verdade, é uma deficiência que o espírito tem, que o médium tem, que ele consegue estabelecer essa comunicação, mas nem sempre ele é o melhor instrumento para determinados tipos de trabalho. Já se o espírito quer realmente ser muito sucinto, ele quer apenas trazer uma orientação rápida para o grupo, esse médium então ele é perfeito. Então a gente vê ali que esse médium, o médium que é formado, o médium que é experimentado, é o médium ideal. Mas nem sempre a gente consegue encontrar um médium tão completo nos trabalhos. Então, na verdade, ele traz características, e foi exatamente esse o objetivo de Kardec, quando ele escreveu o livro dos médiuns, de trazer assim, as características de cada tipo de médium que ele foi observando no trabalho. Ele via ali um médium que é psicógrafo, aí ele ficava só observando, analisava as sensações que o médium tinha, analisava o conteúdo das suas mensagens, analisava o tipo de influência que ele sofria no caso dos trabalhos dele. Aí depois, a partir dali, ele começou a fazer uma seleção, percebendo que havia médiums que realmente mereciam ser destacados. E por isso ele colocou no caso esse médium lacônico. Nós temos os médiums explícitos. Olha que caso interessante. Né? Colocando para nós assim. Deixa eu ver aqui. Médiuns explícitos, os que recebem comunicações amplas e extensas, como as que se podem esperar de um escritor consumado. Essa aptidão está relacionada com a facilidade de combinação de fluidos,
os espíritos os procuram para tratar de assuntos que necessitam de grande desenvolvimento. Aí são os casos daqueles médiuns e tudo mais, né, que trabalham, no caso, com livros, que trabalham com grandes textos que são produzidos de orientações nos grupos mediúnicos, nas casas espíritas e tudo mais. Então, nesse caso, esses médiuns espíritas são aqueles que, ao contrário dos lacônicos, são que facilitam bastante a comunicação dos espíritos. Mas não necessariamente, nesse caso, não necessariamente trazem experiências diante desse trabalho. Então, esse é o caso que a gente está vendo agora. Médiuns experimentados, que agora é que a gente vai entrar nessa fase nova. Aqui Kardec traz para nós um desenvolvimento aqui interessante por causa da abrangência, ou da facilidade com que esse médium se adapta aos vários tipos de trabalho. Médiuns experimentados, nós temos aqui a facilidade de escrever é uma questão de hábito, que geralmente se obtém em pouco tempo, enquanto que a experiência resulta de estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. Aqui no caso, então, desses médiuns experimentados, nós vimos que aqueles médiuns formados, médiuns prontos, são médiuns que têm uma facilidade muito grande para poder trazer a comunicação pela prática. Então eles já sabem, exatamente ali o que vai acontecer e tudo mais. Então ele tem a rapidez com que trabalha. Então isso acaba essa habilidade acaba sendo adquirida com a prática. Mas nesse caso, como a gente observa aqui agora, esses outros da experiência, ele resulta realmente do estudo de cada caso, da análise de cada experiência que ele vivencia em cada uma das suas reuniões e tudo mais. Então ele já começa a perceber. É mais ou menos, tratando daquele caso dos médicos, por exemplo, aquele médico que quando bate o olho no paciente ele já sabe o que é, porque ele já viu casos semelhantes àquilo tudo. Então basta ali algumas perguntas, basta ali alguns pequenos exames que ele já consegue diagnosticar o que acontece. Então essa é a parte interessante que a gente vê da experiência adquirida. A experiência confere ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar pelos menores indícios as suas qualidades boas ou más, discernir a mistificação de espíritos enganadores que se disfarçam nas aparências da verdade. Compreende-se facilmente a importância dessa qualidade, sem a qual todas as outras perdem sua utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão que decorre apenas do organismo. Julgam-se elevados a mestres porque escrevem com facilidade, rejeitam todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas que os apanham lisonjeando-lhe o orgulho. Então aqui a gente vê a diferença daquele médium que tem habilidade e daquele médium que é bem experimentado. Porque é muito comum, no caso, quando a gente vê numa reunião mediúnica, hoje, como a gente sabe, diferentemente dos trabalhos que Kardec fazia na sua época, e até porque era uma necessidade que Kardec tinha de registrar através da psicografia e comunicação dos espíritos, hoje nós vemos que nas reuniões de orientação espiritual, na reunião de desobsessão, é muito mais fácil através da psicofonia. Porque é rápido, o espírito pode se manifestar com mais facilidade, é mais fácil você conversar com o espírito e ele te responder também através da voz, através da palavra, não da palavra escrita, mas da palavra falada. No caso de Kardec naquela época, ele vinha através da psicografia. Então nesse caso, assim, quando a gente vê essa influência que os espíritos sofrem, é exatamente porque você sente, no momento em que há uma reunião de orientação mediúnica, seja para espíritos sofredores ou para desobsessão, por exemplo, um espírito que se aproxima de você, ou se aproxima do médium, há esse contato fluídico entre eles. O contato fluídico que a gente lembra, já trouxe para vocês assim uma comparação, é mais ou menos como se a gente falasse de cheiros. Eu tenho o meu cheiro, o espírito tem o cheiro dele. Se ele é um espírito bom, significa que ele tem um perfume agradável. Se ele é um espírito comum, mas um espírito na condição de um espírito sofredor, ele tem assim um cheiro que não é muito agradável. Agora, se por acaso ele é um espírito obsessor, a gente pode colocar como sendo um espírito fétido, com um cheiro fétido, que é bem realmente
incômodo, desagradável. No caso de um médium experimentado, no momento em que o espírito se aproxima, ele já começa a perceber o odor que o espírito traz. E aí então ele já sabe qual é exatamente a intenção do espírito, já sabe exatamente qual é a ideia que ele apresenta, já sabe qual é exatamente a sua característica de personalidade, de caráter. E isso só vem através do quê? Vem através da experiência. Obviamente que essa ideia do cheiro é só uma comparação, é só apenas uma analogia para a gente poder, muito pobre por sinal, para a gente poder entender o que vem exatamente a ser essa questão das comunicações. Algumas vezes a gente está ali com o nosso cheiro comum e a gente ser um cheiro muito perfumado. E aí a comunicação traz exatamente isso. É uma sensação agradável que o médium tem, o conteúdo de sua mensagem, de sua comunicação é uma mensagem muito agradável. É uma mensagem muito produtiva para o grupo, muito positiva. Então, enquanto que, naquele caso dos espíritos sofredores, dos espíritos comuns, tem até o caso, por exemplo, de espíritos que são indiferentes, mas que o médium é capaz de perceber. Aí é preciso ter um pouco mais de paciência com o espírito, porque no caso, por exemplo, de um médium de psicografia, e no caso da psicografia da semimecânica em especial, da semimecânica em especial, que é a mais comum, porque dá a impressão assim de que o espírito vem e traz a comunicação que ele quer. Né? O médium é a própria ferramenta, né? Sem dúvida nenhuma. O seu conteúdo, né? O seu conteúdo intelectual, né? E ele próprio, pela sua disposição, se torna uma ferramenta completa para que possa desenvolver esse trabalho. Então, falava para vocês, né, de que há espíritos, por exemplo, que são indiferentes, né? Agora eu ia falar alguma coisa, acabou me fugindo a ideia. O que eu estava falando mesmo? Deixa eu ver aqui que eu li de novo, que aí eu pego o fio da meada outra vez. O que eu falava, pessoal? Me fugiu a ideia agora, me ajuda aí, onde eu parei? Médium semimecânico, obrigado, Wagner. Então, quando a gente tem um médium semimecânico, que é no caso daquele médium que é o mais comum, ele é capaz, por exemplo, de filtrar aquilo que o espírito fala. Porque, do contrário, se você pega um espírito obsessor, ele vai escrever cada coisa cabeluda ali, ofendendo, palavras de baixo calão, palavras ameaçadoras, e se não é um médium experiente, para poder segurar o espírito, para evitar que ele fale aquilo que ele quer, a reunião mediúnica vai ser uma coisa pavorosa. No caso de um médium que é formado, por exemplo, ele vai pensar assim, né? Porque sempre disseram para ele no curso de formação de médiums, você tem que ser fiel à mensagem, você não pode interferir naquilo que o espírito está falando, porque do contrário vai ser uma ideia personalista, você vai ser aquele médium que vai ser anímico e coisa e tal. E isso vai fazer para ele assim aquela coisa, Deus me livre, eu não quero ser assim. Só que no momento em que ele está trabalhando com o espírito obsessor, como eu falei para vocês, Kardec naquela época fazia os atendimentos, os trabalhos de comunicação, preferencialmente pela psicografia, hoje é pela psicofonia. Então hoje raramente a gente vai encontrar um grupo que tenha a necessidade de utilizar a psicografia para fazer uma desobsessão. Hoje é muito comum uma comunicação para um ente querido, por exemplo. Por que tem que fazer através da psicografia? Porque no momento em que uma pessoa se senta ali no auditório de um grupo espírita, e um familiar que ele ama muito, que ele não vê, que ele sofre muito por ele ter se separado. E aí então o espírito se manifesta, a pessoa fica tão envolvida nas emoções que ela ouve o que o espírito fala e depois ela não consegue se lembrar. Ela volta para casa e não consegue se recordar do que foi falado, ela queria lembrar de novo e coisa e tal. É por isso que os trabalhos que vêm através, né, da psicografia, no caso, né, geralmente é o trabalho de comunicação de entes queridos, porque tem esse conteúdo emocional muito forte. No caso, por exemplo, dos livros que são publicados, é interessante você registrar aquilo, porque você vai ter que digitar de novo. Mas eu poderia digitar direto, né, do que necessariamente você psicografar. Agora, como nem todos os médiums, principalmente esses médiums que têm uma idade mais avançada e tudo mais, eles preferem através da psicografia, através do lápis. Mas se eu sou um médium jovem que eu tenho habilidade para digitar, por que o espírito não vai aproveitar dessa minha habilidade para facilitar o trabalho? Os espíritos também evoluem. Se eu acabo de desencarnar e eu quero trazer um livro, eu vou pegar quem aqui? Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui pegar o Reinaldo, vai pegar meu amigo ali. Aí eu falo, Reinaldo, psicografe, digita o seguinte que eu vou te falar. E eu começo então
conversar com o Reinaldo, ele vai digitando rápido. Eu tenho entendimento de informática, ele tem entendimento de informática, por que a gente não vai utilizar a tecnologia para poder facilitar a nossa comunicação? Então a gente vê que os espíritos também estão sempre tentando utilizar a melhor metodologia para trazer comunicação. Então dá a impressão de que daqui a 50 anos a gente vai estar ainda escrevendo. Porque normalmente a caneta pode falhar, Liliane. Tá? No caso do lápis ele é mais fácil. Então eu lembro na época em que o Chico estava começando a fazer esse trabalho, acabou se tornando muito mais fácil para eles desenvolverem. Mas é uma questão de preferência, né? Eu me comunicaria com caneta sem nenhum problema. Né? Deixa eu ver o que vocês colocaram. A Jaque colocou lá em cima, infelizmente tenho entrado em sintonia com 2 pessoas de minha família encarnadas. Essas pessoas estão em perturbação e têm me afetado com essa situação. Tento rezar e pedir para sair dessa situação. No caso, Jaque, a gente tem que lembrar que muitas vezes a nossa força íntima, pelo fato da gente estar envolvido emocionalmente, pelo fato da gente estar muito afetado com a situação, a nossa força íntima não é o suficiente. É daí a recomendação de que a gente vá a um centro espírita, participe daquele trabalho de passe regularmente, que a gente faça aquele trabalho de auto-evangelização, de leitura, de participação de palestra. Nem sempre a gente tem força para sair das situações. É o caso, por exemplo, fazendo uma outra comparação, é o caso da depressão. Qual deprimido que quer ficar deprimido? Será que ele está deprimido porque ele quer? Se ele pudesse sair, será que ele não sairia por vontade própria? Aí então ele vai participar, né, de um tratamento médico, de um tratamento psicoterapêutico, vai utilizar a medicação necessária e tudo mais, vai participar de um trabalho espiritual, dependendo do caso. Né? Então, quer dizer, ele tem vontade, mas nem sempre ele tem essa força moral, essa força emocional para sair da situação. Então, no caso, você tem muita vontade de se reequilibrar. Comece a participar regularmente de uma atividade legal, para você sair dessa sintonia, porque quando você muda a sua sintonia, fazer um trabalho, por exemplo, de caridade no centro espírita, participar das atividades, fazer tratamento, você muda de sintonia. Então, na verdade, você sai da sintonia desses familiares e você continua a sua vida e eles continuam a deles. Então, claro que a presença, a convivência é algo que você não consegue evitar simplesmente. Porque ou se você mora junto, você tem que ir, né, você acaba ali, mas intimamente você tem que fazer esse trabalho de autoproteção. Tá? Deixa eu ver aqui, o Zé colocou, quando eu morava no Pico de Itapeva, eu senti um cheiro bem forte de enxofre. Fiquei tonta, né? No caso a Rose, né? Fiquei tonta e ânsia de vômito, né? É um caso também, né? Que se por acaso for uma experiência mediúnica, né? Porque o cheiro também é uma vivência mediúnica. Os espíritos podem materializar, por exemplo, essas partículas químicas que trazem cheiro. Há casos, por exemplo, em que espírito que chega numa reunião mediúnica traz cheiro de flores. Tem espírito que chega, por exemplo, e traz cheiro de éter, principalmente se for no caso de médiuns, de espíritos que trabalham com curas. Tem espíritos que trazem um odor próprio, pela sua própria característica. Né? Então a gente vê como é interessante essa parte do cheiro também. Né? Tem médiuns, por exemplo, que espíritos alcoólatras que se aproximam dele sentem esse cheiro do álcool. Tem espíritos que eram fumantes, por exemplo, que quando se aproximam do médium, o médium sente o cheiro do cigarro. Então nós temos ali essa variedade da mediunidade que é muito interessante. Né? Deixa eu ver aqui. A Elis colocou, né, com a TCI que vai chegar, um ponto de um dia não precisar mais de médium. Olha, a gente lembra sempre, Elis, que tem tipos, técnicas que vão se desenvolver que não necessariamente vão substituir outras, elas vão complementar. No caso, por exemplo, da transcomunicação instrumental, um espírito pode se comunicar, mas seria através de uma comunicação muito fria. Só para a gente ter uma ideia, o fato do telefone ter surgido não extinguiu a comunicação através da escrita. O fato dos e-mails terem chegado não fez com que os correios parassem de trabalhar. O fato de você ter comunicação através do computador não fez com que as pessoas parassem de usar o telefone. Então, na verdade, cada espírito vai achar o melhor método para fazer. Porque a gente lembra que a transcomunicação instrumental ela é um efeito físico. É o espírito que, utilizando fluidos, no caso o ectoplasma, que é doado por uma pessoa próxima, uma pessoa que está fazendo aquele trabalho. Através desse ectoplasma, ele interfere nas ondas eletromagnéticas.
Porque ele, por ele próprio, ele não pode fazer essa interferência, exatamente pelo nível de sutilidade do ambiente onde ele vive. Então, na verdade, a transcomunicação é um efeito físico, que ela é simples, muito mais fácil, sem dúvida nenhuma, do que ele entrar em sintonia com o mundo com o médium, estabelecer aquela comunicação mental, aquela coisa toda. Então, assim, é um método fácil, mas não é fácil para todo mundo. Então, algumas vezes é muito mais fácil você aproximar um espírito do médium para que o médium possa auxiliá-lo também. Né? Então, cada técnica, cada método, tem espírito que prefere a comunicação através da psicofonia, outro através da psicografia. Então, tudo depende da circunstância, não é uma coisa que vá substituir a outra. O que a gente pode dizer que algo que vai acontecer no futuro, e essa é uma projeção que eu, André, particularmente faço, é que no futuro nós teremos uma sensibilidade mediúnica por causa de uma alteração no nosso organismo. Nós seremos muito mais sensíveis à presença do espírito, e então nós poderemos vê-los e falar com eles sem necessariamente utilizar médiums. Mas isso é algo que vai acontecer quando o nosso organismo tiver assim. Todos nós seremos médiums. Então o médium ostensivo não será mais uma exceção, será uma regra. Mas para isso a gente tem que ter um mundo moral transformado, porque do contrário a gente vai viver um verdadeiro inferno, porque os espíritos vão nos atormentar o tempo todo. Então essa sensibilidade que nós teremos vai ser uma sensibilidade que não vai sofrer pela interferência negativa do mundo espiritual. Então quando a gente estiver no mundo regenerado, quando a gente estiver entre nós, a nossa convivência, não houver mais guerras, não houver mais egoísmo, no mundo espiritual, os desencarnados também forem aqueles espíritos mais elevados, mais equilibrados, nós poderemos ter essa liberdade de se comunicar uns com os outros. Mas na condição que a gente vive hoje, se a gente pudesse ver espírito o tempo todo, a gente viveria um verdadeiro inferno. Eles interfeririam na nossa vida o tempo todo, nos ameaçariam, nós nos perturbaríamos com a presença deles e tudo mais. Então, assim, com o passar do tempo, com a transformação moral do nosso planeta, nós também vamos desenvolver maior sensibilidade. Os nossos organismos serão alterados para que a gente tenha essa sensibilidade alterada, né? Deixa eu ver, Miriam colocou aqui, tem um relato de uma ocasião onde o Chico, em fase mais experiente e segura, estava junto a outros médiuns em noite de psicografias. O desejo de uma família em receber uma mensagem era tão grande que um dos médiuns repassou a mensagem, mas o próprio Chico recebeu a mensagem daquele espírito. Resumindo, né, como se o espírito estivesse se comunicando por dois médiuns ao mesmo tempo. Ele, percebendo que o companheiro estava envolvido pelo desejo de ajudar, achou melhor não repassar o que ele recebeu. Né? Então, quer dizer, é só quem já tem vivência, para quem está calejado no assunto, sabe exatamente, né, a que hora você deve interferir, que hora você deve demonstrar o resultado do seu trabalho, de que horas que você deve respeitar o trabalho que o outro fez. Então isso aí é experiência de vida, experiência de trabalho, né? Não tem jeito. O Wagner colocou, certa feita, quando José Medrado entrou no salão para fazer uma palestra, todos sentiram o cheiro de éter, isso foi no CELD, né? Então, a gente, claro que isso aí é uma especulação da nossa parte, né? Porque o cheiro de éter está muito ligado a esse trabalho de cura. E não que ele vai fazer uma cura, mas que muitas vezes o espírito que está com ele é um espírito que ligado a essa área, né? Sei lá, né? Isso é tudo especulação da nossa parte, né? Miriam colocou aqui também, né? Por que usa lápis na caixa de radiação? Porque disse que não pode usar caneta. Isso aí para mim é misticismo, Miriam. Ou Lilian, tá? Para mim isso aí não tem nenhuma lógica. É mais ou menos como você achar que para você magnetizar a água que está ali em cima da mesa, no centro espírita, você deve usar garrafinhas claras e não garrafinhas escuras. Que a garrafa tem que estar aberta e não a garrafa tampada. Que o médium, para dar passe, tem que estar descalço e não de chinelos, não de sapato. Que ele tem que estar de roupa branca e não de roupa preta. Então, na verdade, isso é tudo uma questão de... Né, tudo aquilo que diz respeito às nossas necessidades materiais, isso não interfere em absolutamente nada no mundo espiritual. Quando os espíritos disseram, em certo tempo, que os médiuns devem usar branco, na verdade é pela necessidade dos próprios médiuns de entender que a cor branca para ele é uma cor de paz, é uma cor de harmonia. Então, na verdade, é um placebo que os médiuns precisam usar. É como se eu falasse para vocês assim, meus irmãos, o nosso trabalho mediúnico hoje é necessário, então vocês não podem usar maquiagens, vocês não podem usar roupas coloridas e vocês têm que usar uma dieta saudável. Na verdade, não é por causa do trabalho, por causa dos espíritos, é por causa do médium. Porque tem médium que vem ali parecendo que está indo no shopping center.
Tem médium que vai de mini saia, de camisetinha, com marquinhas de biquíni, vai maquiada como se estivesse ali numa festa. Então, na verdade, não é a maquiagem que vai interferir no espírito, mas é o médium que, pela sua condição moral e condição mental, esses detalhes exteriores acabam interferindo no desempenho dele. Só que a gente acaba incorporando isso como se fosse uma prática doutrinária. No caso de carne vermelha já tem uma lógica, Liliane, porque carne vermelha é muito indigesta. E ele é um elemento muito tóxico para o organismo. E os espíritos já informaram que essa toxicidade acaba interferindo também na qualidade do trabalho mediúnico. Então nós temos centros espíritas, por exemplo, que adotam uma cartilha. Então eles dizem o seguinte, que o médium, no dia em que ele vai fazer o trabalho, e mais uma vez aquela história, não é porque isso é uma prática doutrinária, tá? Mas é porque isso facilita o desempenho do próprio médium, porque a gente já tem uma vida complicada. A gente já tem uma vida estressante, desgastante. Se você não tomar certos cuidados, você vai prejudicar o seu organismo e, consequentemente, você não vai conseguir fazer um trabalho. Tem médium que quer fazer um trabalho de psicografia, por exemplo, ou de psicofonia, na desobsessão, depois de uma feijoada. Enquanto aquela orelha de porco está digerindo no estômago dele ali, ele está querendo trabalhar com desobsessor. A gente pensa assim, tem lógica um comportamento desse? Então a gente tem que pensar no quê? Então tem centros espíritas que trazem a seguinte orientação para os médiuns, para que eles tenham um bom desempenho, visando a sua própria saúde. Então, primeiro, não comer carne vermelha, ou se comer com muita moderação. Tem centro espírita que diz que pode comer carne branca, frango, peixe, porque é uma carne mais saudável do que a vermelha, que tem menos toxinas. Tem centro espírita que diz para o médium não comer carne naquele dia. Não ingerir bebidas alcoólicas. O médium vai para a balada, toma uma cerveja, depois vai para o centro espírita. Né? Então não beber, porque a bebida alcoólica altera no seu psiquismo, interfere no seu trabalho. Tem orientação que diz que o médium não pode fumar no dia que vai trabalhar, ou algumas horas antes do trabalho começar. Tem casas espíritas que diz que preferencialmente o médium não deve ter relações sexuais na véspera e durante o dia do trabalho, porque é um desgaste de energia muito grande durante o ato sexual, e essa energia pode ser muito útil durante o trabalho que ele realiza na mediunidade. Então a gente vê assim que são medidas preventivas que as casas espíritas adotam como um sistema de trabalho visando a saúde do médium e o bom desempenho. Então isso necessariamente não interfere para os espíritos. Isso não é uma questão de doutrina, é uma questão de saúde. Vai chegar o tempo em que o nosso planeta vai ser vegetariano. Porque, primeiro, a carne é um produto muito indigesto, embora nós sejamos carnívoros, mas a dieta vegetariana é muito mais saudável para nós. Segundo, porque moralmente a gente acaba também não mais dependendo da morte de outros animais, de outros seres, para podermos nos alimentar. Então a gente vê que tudo isso é uma questão... Se eu disser para vocês assim, parem de comer carne, parem de ingerir bebidas alcoólicas, parem de inalar substâncias tóxicas do cigarro, relações sexuais moderadas, pensamentos sempre elevados. Eu estou relacionando isso de alguma forma a algum trabalho mediúnico? Não, eu estou simplesmente falando de um comportamento que você tem no seu dia a dia para ter uma vida saudável. Vou acrescentar também, pratique esportes, pare de assistir programas que tragam conteúdo de violência, de sensualidade. Agora, se você utilizar isso para o seu trabalho no centro espírita, ótimo. Você vai ser um médium, assim, organicamente e psicologicamente, muito mais preparado para desenvolver esse trabalho. Então, quer dizer, cada centro espírita tem ali um método diferente visando isso. Agora tem centro espírita que não tem preocupação nenhuma. Carne vermelha tudo bem, mas queria preocupação. Deixa eu ver aqui. Não entendi. A Liliane colocou, a carne vermelha tudo bem, mas queria uma explicação. Para que exatamente, Liliane? Qual foi a explicação que eu não passei para vocês? Foi por que não comer carne vermelha? O que eu deixei escapar ali? Me repete, por favor. Te passei? Então tá jóia. Porque a gente vê assim, quando você acaba de comer um prato de carne, aquilo demora muito. Quando você fala para um médico, por exemplo, se o médico pudesse dizer para você assim, olha, pare de comer carne porque ela é indigesta, ela demora. Muitas vezes o cheiro fétido das nossas fezes é resultado da carne que a gente come, não é da dieta vegetariana. Então a gente percebe assim que o nosso organismo reage diretamente, que muitos diziam, explicavam por quê. Pois é por isso, não é nada místico.
Então, quando eu falava para vocês de novo, se você vai para o centro espírita usando uma roupa branca, para aquela pessoa que está te vendo de roupa branca, para ela é uma impressão mais agradável e ela fica mais suscetível ao trabalho. Agora, imagina se eu sou um médium passista, com a camisa do Corinthians, que é meu campeão mundial, e ela vai tomar passe, que tipo de seriedade que ela vai ver em mim? Pô, ele foi tomar um passe lá no centro espírita, o cara estava usando uma camisa do Corinthians. Que diferença faz a camisa do Corinthians no passe que eu vou transmitir? Nenhum. Mas para ela, psicologicamente, isso vai interferir na recepção que ela vai ter. Então, na verdade, a gente tem que pensar em nós. Você vai passar 3 vezes na fila, né, Cássia? Tá certo. Né? Então, essa é uma fila enorme, só de gente querendo tomar passe comigo. Então, assim, a gente tem que pensar em nós, no nosso estado orgânico, no nosso estado psicológico, para fazer um trabalho que exige de nós uma sensibilidade maior. Nós temos que pensar na pessoa que está recebendo o nosso atendimento, tanto encarnado como desencarnado. Se for encarnado, por exemplo, a pessoa tem que ver em você a seriedade, a responsabilidade, o respeito por ela e pelo trabalho. Se for um espírito, por exemplo, você tem que se manter numa condição em que ele possa ver em você também o mesmo equilíbrio. Então, na verdade, é tudo uma questão do quê? De bom senso. Não é uma questão de misticismo, não é uma questão de dogma, nada disso. Agora, tem comportamentos em casas espíritas, como a gente já falou, que você tem que escrever com lápis, não com caneta. Que você tem que usar garrafa dessa ou daquela cor. Isso tudo já é. Se você tem que tomar passe, você não pode cruzar as pernas. Eu lembro que eu fui tomar passe uma vez, assim, eu estava com a mão assim, meio cruzada, assim, próximo à barriga. A pessoa falou assim: meu filho, coloca por favor a mãozinha assim nas pernas, viradas para cima. Aí eu levantei assim a sobrancelha e falei: tá bom. Não vou contrariar a média, porque vai que ela me passa um passe contrariado ali, vai ser complicado, né? Então virei a mãozinha para cima, aquela coisa toda, né? Mas já pensou? Então, quer dizer, tudo isso são situações que a gente acha interessante, que a gente acha legal, e a gente acaba, de certa forma, incorporando isso como sendo uma verdade. Obrigado, Betinha. E isso não é, a gente tem que pensar nisso. Então, os grupos devem conversar muito sobre isso, essas orientações devem ser transmitidas assim, com a maior clareza possível. O trabalho mediúnico ele é tudo feito através do pensamento. Se o pensamento estiver desequilibrado por fatores externos, nós temos que pensar em mudar isso. Tem médiums, por exemplo, que vão dar passe, adoram perfume. E tomam aquele banho de perfume, vão lá, lavam o cabelo com aquele shampoo cheiroso, coloca perfume de tudo quanto é jeito. Quando vai tomar um passe, a pessoa não consegue nem respirar direito. Tem médium, por exemplo, que fuma. Você vai dar um passe na pessoa, está respirando em cima dela aquele cheiro de alcatrão em cima dela. Aí você toma passe com a respiração trancada. Aí o médium chega assim: meu filho, você está bem, você está ficando roxo. Não, estou bem. É porque ele trancou a respiração. Porque o médium, a sua higiene pessoal, está interferindo na pessoa. Olha quantas situações diversas a gente pode encontrar, simplesmente que o bom senso pode descartar. Tem médium que chega correndo, chega atrasado, ele vai tomar passe, dá passe na pessoa suando. Aí você olha assim para o médium, escorrendo aquele suor assim do lado. Rio de Janeiro que o diga, né, Betinho? Aquele rio de 45 graus, o médium suando, transpirando e você dando passe. É que a Vaninha não está aqui agora, porque a Vaninha tem pavor do suor. São situações assim que a gente vê. São situações que na prática do dia a dia... Pois é, a Vaninha não chega nem perto da fila. Se ela olhar assim, o médium transpirando, ela fala: Deus me livre, se esse médium me encostar aqui, eu grito. É assim. Então a gente vê que é no dia a dia, no cotidiano de um trabalho como esse, que a gente vai percebendo essas sutilezas que interferem significativamente no resultado do trabalho. Liliane colocou: a casa que frequento tem um chafariz. O povo agora anda bebendo água porque diz que é água fluidificada. Oh meu Deus, né, que tem remédio, né, porque ela precisa. A casa já informou que a água não é tratada, né, mas muitos não acreditam. Tem que colocar peixe lá, Liliane. Põe peixe, que aí bom, vai que é peixe sagrado, né? Vai que o peixe multiplica lá. Se você coloca uma estátua na porta, por exemplo, tem gente que chega passando a mão na estátua. Aí você vai olhar o pé da estátua, está até brilhando assim, ó. Porque todo mundo que passa lá passa a mão no pé da estátua. Fazem isso o tempo todo. Mas é assim, né? É através da educação que a gente vai esclarecendo. Mas é primeiro a autoeducação. Exato, põe cloro colorido, qualquer coisa lá. Então é através da autoeducação que a gente vai
orientando também o comportamento das pessoas. É o nosso comportamento que vai mostrar para as pessoas de que modo que elas devem se comportar. A Miriam colocou, né, como se os espíritos responsáveis por fluidificar a água não conseguissem traspassar a tampa da garrafa, né? É uma questão de lógica, né, estudo mesmo, né, para sabermos como isso funciona basicamente. Exato, né? Deixa eu ver aqui. Liliane colocou, né, tem estátua e tudo, e todos colocam a mão, né, uns abraços a árvore porque ela é muito vermelha, tá vendo? Muito velha, tô te falando, né? Ana assim colocou, né, creio que não, Juliana, né, vai aguentar, claro, tá certo, né? Deixa eu ver aqui, que vocês colocaram. Bom, a gente está no final aqui do nosso trabalho, né? Tá joia, obrigado, Francis. Tá, então, né, deixa eu ver aqui. É o caso, por exemplo, de uma palestra, né? Tipo, se você é um palestrante, por exemplo, é a mesma coisa. Você tem que estar bem vestido e tudo mais, né? Então imagina, por exemplo, você está numa praia, né? Você está num centro espírita com camiseta, aquela camisetinha regata, aquela coisa toda. Uma mulher, por exemplo, né, com uma roupa mais sensual, quem vai prestar atenção no que ela está falando? Porque os homens não vão prestar atenção porque estão interessados na aparência dela. As mulheres vão ficar o tempo todo falando mal dela. No fim das contas, ninguém vai prestar atenção no resultado. Tudo questão do quê? De bom senso, principalmente. Né? Bom, pessoal, a gente acabou desviando um pouquinho, mas não deixou de ser produtivo, né, pela forma como nós colocamos. Né? Nós falamos de médiums aqui experimentados, e o próximo vai ser de médiums flexíveis, né, que também é uma outra variedade, que são aqueles médiums coringa, né, que trabalham de tudo ali. Né? Muito bem, deixa eu ver aqui. Tá joia. Tá? Bom, só um recadinho, né? A gente tem um trabalho de atendimento fraterno, que ajuda bastante na orientação, na transmissão de algum esclarecimento, de alguma dúvida que queira que alguém queira tirar. Dá uma chegadinha lá no nosso site, www.espiritismo.net, tem um link ali chamado Palavra Amiga, né? Precisando de uma palavra amiga, tal, atendimento fraterno. É só clicar ali, né? Tem ali o nosso formulário, a gente responde por e-mail. E às terças-feiras, sempre às 10 horas da noite, nós temos aqui no Pautalk também o nosso atendimento fraterno, né, que foi ontem, infelizmente. Né, então é só dar uma chegadinha lá no nosso site, acessar o nosso formulário e mandar ali a pergunta. Tá? Deixa eu ver aqui. Ia perguntar o que para mim, Jaque? www.espiritismo.net. Tá? Aí tem ali a parte do SPR, que é perguntas e respostas, dúvidas de modo geral sobre doutrina espírita. Temos ali o nosso atendimento fraterno para auxílio mesmo, para orientação se precisar. Tá? E temos ali outras atividades também que é só vocês acessarem. Aí eles colocou ali elemento de um padre falando em bom humor sobre a roupa que desconcentra o corpo de Cristo, né? Cristo de corpo. Pois é, né? Tem essas situações. Mas muito bem, pessoal, a gente deixou aqui esses últimos 15 minutos assim mais descontraído, para a gente falar um pouquinho sobre tudo o que acontece nas práticas, nas casas espíritas e tal, né? Aquilo que se torna uma prática comum, né? Sem saber porquê, e agora a gente já sabe porquê. A gente já sabe também aqui o porquê da responsabilidade do médium, dele estar sempre preparado organicamente, psicologicamente, intelectualmente, doutrinariamente, para realizar qualquer tipo de tarefa. Né? Então, assim, é fundamental que a gente tenha essa consciência que a gente não faz apenas as coisas por nós. A gente faz a coisa por nós, a gente faz as coisas por quem está recebendo atendimento, e a gente facilita o trabalho dos mentores, dos orientadores que nos utilizam para fazer esse trabalho também. Então sempre pensemos num contexto geral, para a gente poder